Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje vamos ver o último item da armadura de Deus. E nós podemos abrir a palavra de Deus em Efésios 6, versículo 18, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui nós vamos ver a primazia da oração. Nenhum de nós terá êxito no combate espiritual sem a oração. Em Efésios, o apóstolo Paulo, reiteradas vezes, nos chama atenção para a importância da oração. Em Efésios 1, do versículo 15 ao 23, ele mostrou a intensidade de nossas orações pelos crentes de Éfeso. Em Efésios 3, do versículo 14 a 21, Paulo apresenta um quadro de si mesmo, ajoelhado em oração diante do Pai Celeste. Ele ora para que os efésios sejam capacitados a cumprir a vontade de Deus. E aqui, em Efésios 6,18, Paulo admoesta a orarmos em todo o tempo, ou em todas as ocasiões. Isso significa orar quando você está e quando você não está disposto. A primazia da oração deve estar bem firmada em nossa mente. Devemos orar com toda a oração e súplica. Resistir em oração ao inimigo é algo que não usamos fazer tão frequentemente como deveríamos. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Josué e o povo de Israel obtiveram vitória sobre Jericó, com fé e obediência à palavra do Senhor, vindo os muros a cair, nem sequer uma pedra foi atirada. É assim que ocorre no mundo espiritual. As fortificações intransponíveis desmoronam-se, reduzindo-se a cinzas diante do cristão que usa o poder divino de suas armas para demolir fortalezas. Como Israel, podemos depois atravessar os portões e saquear o território inimigo. É que muitas vezes não usamos essas armas que o Senhor nos deu. Devemos orar no Espírito, o que não significa orar em línguas. As orações de Paulo em Efésios 1 e 3 eram no Espírito e não foram proferidas em línguas. Orar no Espírito significa orar em harmonia com o Espírito ou sob o controle do Espírito. Devemos pedir ao Espírito Santo que dirija a nossa oração e nos oriente para que oremos em harmonia com a sua vontade. Precisamos também rejeitar toda oração carnal. Tiago adverte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ainda devemos orar em harmonia com a verdade da palavra. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. E para isso, vigiando. Essas palavras têm um tom militar. Transmitem a imagem de uma sentinela de plantão, guardando algo que precisa de proteção. No combate espiritual, o cristão deve estar de sentinela, por meio da oração, cuidando de si mesmo, da família, da igreja e da obra do Senhor. No exército, alguém desempenha a função de sentinela, para impedir o ataque imprevisto de inimigos ocultos. O Senhor Jesus empregou esse tipo de oração de combate. A Pedro ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Cristo estava vigiando por Pedro e pelos demais discípulos. É fácil ver o mesmo tipo de oração de sentinela em sua grande oração sacerdotal em João 17.
Não há nada de que Satanás mais gostaria do que nos prejudicar. Ele nos afligiria com enfermidades, infortúnios ou tribulações, se tivesse uma única oportunidade. Ao empregarmos a oração de combate protetora, podemos ficar atentos ao modo como o Senhor nos protege. A oração de combate deve ser por todos os santos. Em primeiro lugar, você é responsável por si mesmo. Cada cristão tem o cuidado de supervisionar a própria vida e serviço. O passo seguinte é a família. Ninguém vigiará em oração por sua família como você. Os círculos estendem-se até a igreja, aos seus dirigentes e todo o corpo de Cristo na terra. Cristo ordenou que os discípulos testemunhassem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. A oração por todos os santos também vai tão longe quanto isso. Tem um panorama de responsabilidade que abrange o mundo todo. Em Efésios 6,18, vemos que a oração deve ser estendida a todos os santos. Nos versículos 19 e 20, nota-se que a oração de combate pode ser especificamente estendida à eficácia do nosso ministério. Paulo pede aos Efésios e também: orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Isso está no versículo 19 de Efésios 6. Afirmando que a oração de combate aos cristãos de Éfeso pode capacitá-lo a ter mais condições de propagar o evangelho. Não precisamos orar apenas para pregar com intrepidez, mas também para que os ouvidos sejam abertos. A oração influi diretamente no modo como as pessoas ouvem a palavra. Ajuda a retirar a cegueira e a surdez espirituais que Satanás deseja perpetuar. Não há força nas mãos do homem tão eficaz e de tão longo alcance quanto a oração. Um homem de Deus pode praticamente transformar o mundo mediante as suas orações, sem sair dos limites da sua própria casa. O poder invencível da oração não conhece limites. Orações hábeis obtêm resposta. Orações profundas fazem com que Deus influencie visivelmente os assuntos humanos. Atos 12 registra a prisão e o encarceramento de Pedro, ordenado por Herodes. Seu julgamento e provável execução já estavam marcados. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Essas orações fizeram com que Deus agisse. Um anjo deixou a glória do céu para intervir nos planos do inimigo. As correntes que prendiam Pedro aos soldados caíram, e a luz do céu encheu o cárcere. Quando se vestiu e seguiu o anjo, as sentinelas da prisão nem sequer viram Pedro. O portão de ferro trancado parecia estar vivo e abriu-se sob a ordem da realeza do céu. Solto e livre, Pedro dirigiu-se para a reunião de oração, em que os servos que oravam, estupefatos, testemunharam a resposta viva à sua súplica. A ação impressionante e visível de Deus, em resposta à oração intensa, despertou uma igreja e derrotou o inimigo. E assim, meu irmão, minha irmã, pode ser na sua, na minha, na nossa vida. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Por isso, nesse dia de hoje, você, se ainda não tem esse costume, precisa começar a orar para que, nesta guerra em que vivemos, possamos vencer as astutas ciladas do diabo. E assim, nós, usando cada uma das peças da armadura, nós vencemos esta guerra. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. O próprio Senhor, Ele nos diz, lá em Jeremias 1:12, que Ele vela para cumprir a sua palavra. Então não importa o seu problema, a sua dificuldade, para Deus não há nada demasiadamente difícil. Ele pode
mudar e transformar agora a sua vida. Então vamos orar e clamar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa tarde nós estamos aqui diante do Senhor, orando, clamando com perseverança, Pai. Porque sabemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. E é a Tua palavra que diz que tudo o que pedimos em oração, crendo, receberemos. E nesse dia de hoje, Pai, nós pedimos em favor das autoridades por Ti constituídas, de todo o corpo de Jesus Cristo, Pai, aqui nesta terra, dos irmãos e irmãs que estão agora nos acompanhando, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. Pai, faz a grande obra, Pai, nesse tempo difícil que vivemos, Pai, nesse tempo de pandemia, mas para Ti não tem nada difícil, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. Deixa os Teus anjos aqui nos guardando, para que venhamos passar dessa tribulação, dar testemunho de vitória, para a glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você sentiu de entregar sua vida ao Senhor Jesus, se você quer recebê-lo como único e suficiente Salvador, você vai nos ligar. E também, se você um dia o recebeu como o Senhor e Salvador da sua vida, mas por algum motivo se afastou da casa do Senhor, você também vai nos ligar. Nós vamos orar pela sua vida e o Senhor vai entrar com providência naquilo que você tanto anseia. E o nosso telefone é o seguinte: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. 0 operadora 11 9 42 29 55 33. E você também poderá nos acompanhar tanto na página do Facebook como no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.